pra você. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 47 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. Atravessava a avenida na Zona Leste. Mulher que foi baleada em Petrópolis estava grávida. Uma das balas atingiu a criança que foi levada para o IML. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 49 minutos. Previsão do tempo. Manaus amanhece de tempo instável, céu nublado e com 25 graus de temperatura, com máxima prevista de 31 graus. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro. É dia de Santa Fausta. É também o dia do Pombo da Paz, dia da Revolução Farroupilha e o dia do Engenheiro Químico. A Roma Antiga se comemorava o festival de Temis, deusa da justiça, do destino e da profecia. Chegamos aos 263 dias do ano e faltam 102 para terminar 2017. A vazante do Rio Negro assusta. Na leitura de ontem, no porto de Manaus, o registro de mais 19 centímetros de descida. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 19 metros e 61 centímetros. No ano passado, nesse mesmo dia, o nível do Rio Negro era de 21 metros e 43 centímetros. Mesmo em meio a muitas nuvens, o aeroporto Eduardo Gomes está operando normalmente para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. O 20 de setembro é a data máxima para os gaúchos. Neste dia celebram-se os ideais da Revolução Farroupilha, que tinha como objetivo propor melhores condições econômicas ao Rio Grande do Sul. 5 horas e 50 minutos em Manaus. Já vamos às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã informava ontem, em primeiríssima mão, de que no bairro de Petrópolis, desconhecidos invadiram uma casa, balearam e mataram Aline Costa da Silva, de 18 anos, e feriram sua irmã Cristiane Costa e Silva, de 21 anos. Esta mulher saiu ferida, a irmã morreu na hora. E a Cristiane, segundo as primeiras informações, estava grávida. Isso se confirmou, Peregrini? Se confirmou, Paulo Guerra, e infelizmente o feto, a criança, uma menina de 5 meses, né, de gestação, foi atingida por um tiro e infelizmente morreu, Paulo. O feto, o pequeno corpo, encontra-se no Instituto Médico Legal. As primeiras informações davam conta de que ela estaria grávida, e o Peregrini já está informando em primeira mão de que realmente ela se confirmou, estava grávida, e a criança já com 5 meses foi atingida por uma das balas e morreu, e o corpinho está no IML. É isso, Peregrini? É isso, Paulo. Trata-se de uma menina, né? O corpinho de uma menina, e já pesava 500 gramas, completamente feita, formada, grande, seria uma criança bem grande, com apenas 5 meses, já estava com 500 gramas, Paulo. Um homem atravessava uma avenida na zona leste da cidade. As primeiras informações davam conta de que tratava-se de pistoleiro, de motoqueiro fantasma, mas na realidade o pistoleiro estava dentro de um carro, Peregrini. Dentro de um carro, Paulo, eram 2 homens, um carro ainda de placas não identificadas. Eles atiraram no homem e os tiros pegaram tão somente na cabeça, Paulo. Foi bem naquela faixa de pedestre que fica ali entre o estádio Carlos Amit e a mini Vila Olímpica do Coroado. O crime foi aproximadamente às 22 horas da noite de ontem. 2 corpos cribados de balas foram encontrados no Monte das Oliveiras e no Distrito Industrial. Estão no IML ainda, Peregrini? Ainda no IML sem identificação, Paulo. Do lado do Monte das Oliveiras, foi na rua Copiúba e no Distrito Industrial, na estrada, na avenida, na rua do Marapatá, como é conhecido lá na área do Distrito Industrial. Lá no Marapatá, esse homem, Paulo Guerra, levou vários tiros espalhados pelo corpo, e corpo ainda não identificado, inclusive. Nos atendimentos nos pronto-socorros da cidade, algum fato que mereça destaque, Alberto Peregrini? Muitos, Paulo, muitos, inclusive, né, também lá na área
rodoviária, do terminal rodoviário ontem, Paulo. O nigeriano estava vendendo salada de frutas e, de repente, o flanelinha pediu um copo de salada dele, né? Me dá, não quero pagar, me dá a salada. Ficou naquela. Como o vendedor de salada não quis dar, o flanelinha lá acabou dando uma facada no nigeriano. A população revoltada pegou esse cabra, esse esfaqueador. Rapaz, Paulo, mas deu uma pisa, foram acabando os dois indo para o pronto-socorro. Tanto o esfaqueado quanto o que esfaqueou, que a população deu uma verdadeira pisa nele. Foi em plena luz do dia ontem, lá no terminal rodoviário. Onde você está, Peregrino? Como o tempo se encontra? Alameda Cláudia Ferreira, proximidade do pronto-socorro João Lúcio, o tempo já começa a ficar claro, Paulo. Não temos ameaça de chuva nesse presente momento. Peregrino vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco a gente volta assim com essas e outras informações. Paulo Guerra interagindo com os nossos ouvintes, passei por lá, todo mundo pedindo alô, os funcionários da ACD Veículos, Alessandro e toda a equipe ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento. Todos os dias eles ficam ligadinhos aí e pediram aquele alô, então tá aí, nós interagindo com nossos ouvintes, todo mundo ouvindo o Jornal da Manhã, né, Paulo? A gente sempre escolhe aqui alguém para todo dia que a gente passa na rua, diz pro Paulo mandar um abraço e tal. Então tá aí a nossa interação com os nossos ouvintes. Paulo Guerra. O Jornal da Manhã está sendo transmitido em vídeo, facebook.com/difusora 24H. Você pode assistir aqui o Jornal da Manhã. Veja os nossos estúdios no 19º andar do edifício Palácio do Comércio, na Avenida Eduardo Ribeiro, no Complexo Difusora de Rádio. E até às 6 horas, transmitindo em vídeo, facebook.com/difusora 24H. Desde as 23 horas de ontem, um trecho da Avenida Professor Hilton Lins, do Parque das Laranjeiras, bairro de Flores, está totalmente interditado por conta do comprometimento de sua estrutura, que apresenta risco de desabamento, de acordo com a Defesa Civil Municipal. A interdição ocorre da praça de alimentação até a rotatória da Unilton Lins. Há cerca de 2 meses, a prefeitura já atua na reconstrução da antiga ponte da área, que não resistiu ao desgaste do tempo e das chuvas. O prefeito em exercício e secretário municipal de infraestrutura, Marcos Rota, esteve no local e pediu a compreensão de todos. Segundo ele, a interdição é uma questão de segurança. Hoje nós fomos informados pelos nossos técnicos, pelos nossos engenheiros e pela empresa responsável pela obra que existe um risco muito grande de queda dessa ponte. Então, por questões de segurança das pessoas que passam todos os dias pela Avenida Professor Newton Lins, nós vamos promover hoje à noite a interdição dessa via por questões de segurança. Nós conseguimos com a empresa também agilidade na questão da reforma, na reconstrução dessa ponte, que vai receber o mesmo tratamento tecnológico que nós tivemos ali na Lores Cordovil. Nós estamos substituindo essa ponte, que é uma ponte antiga, feita ainda de gabião, por novas técnicas e novas tecnologias. Rota ressaltou ainda que a entrega completa da obra será em 60 dias, período em que a via deve ficar interditada. Somente moradores da área terão acesso autorizado. 5 horas e 56 minutos em Manaus. A partir de sexta-feira passa a valer a nova circulação de veículos na rua Japurá, no trecho entre a rua Borba e a Duque de Caxias. As mudanças estão sendo implementadas pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans. Com as alterações, foi necessário instalar semáforos nos cruzamentos da Japurá com as avenidas Carvalho Leal e Castelo Branco, no bairro de Cachoeirinha. Outras sinalizações também foram implantadas para orientar condutores e pedestres. Lançado em Iranduba o Sistema Integrado de Gestão Educacional. J. tem os detalhes. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, e o presidente da Prodan, empresa de processamento de dados do Amazonas, Márcio de Lira, assinaram um termo de convênio na manhã de ontem para a implantação do CIGEAN, o Sistema Integrado de Gestão Educacional. A cerimônia, realizada no auditório da prefeitura, reuniu autoridades locais, servidores da Secretaria Municipal de Educação, SEMEI, e técnicos da empresa de processamento de dados do Amazonas. Iranduba é o primeiro município do interior do estado a se integrar a esse sistema, desenvolvido pela Prodan em plataforma web, que possui uma base de dados centralizada e continuamente atualizada. Segundo o presidente da Prodan, Márcio de Lira, o CIGEAN vai custar à prefeitura
prefeitura cerca de R$12.000 mensais, um valor relativamente baixo, considerando os grandes benefícios que o sistema trará ao setor educacional. Vai permitir gestão escolar completa, a gestão pedagógica, pai e a mãe brevemente podendo consultar a nota, o boletim, a frequência no celular, na palma da mão, a matrícula no celular ou na internet. Isso tudo de uma maneira simples, integrado com todas as escolas da rede estadual e rede municipal de Manaus. Isso é um ganho enorme para a cidade de Iranduba. O prefeito Chico Doido está de parabéns por essa visão de longo prazo inaugurada hoje. A Secretaria de Educação, professora Rosa Fonseca, e o prefeito Chico Doido comemoraram a implantação do CIGEAN em Iranduba. Para nós da prefeitura, isso é um avanço. Não dá mais para fazer uma educação sem esse tipo de informação. E mais uma coisa que eu gostaria de destacar é a questão da transparência. Isso é tão bom. A gente vê no município de Iranduba ter pessoas com capacidade, pessoas com coragem para ver o Iranduba melhor. Vai ficar marcado para o Iranduba. Quem foi que fez isso no Iranduba? Da educação? Secretária Rosa e o prefeito Chico Doido. O Sistema Integrado de Gestão Educacional vai atender a 9 polos em Iranduba, 2 na sede do município e 1, respectivamente, nas escolas do Ariaú, Caldeirão, Janauari, Lago do Catalão, Ilha do Baixio, Acajatuba e bairro São José, o Mutirão de Cacau-Pireira. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 5h59 em Manaus. Emissoras e serviços de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarez. Oiuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM de Anamã. Marã FM de Marã. Rádio Caboclo FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Rádio Urucurituba FM. Independência de Maués. Acompanhe eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Eluri FM de Eluri. Rádio Iranduba.net. Rádio Gospel 7 de Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Paz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla na Vila Rica de Caviana. Peruri, Josivan em Peruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iemudá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Reconquista, bairro do Maracá e Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Voz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom de Iranduba. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 25 graus. Primeiro intervalo, daqui a pouco voltamos com outras notícias. Difusora, o amor do Amazonas está no ar. Manaus recebe Maxi Gelling. Programa Saúde Itinerante inicia atendimento em 2 cidades do interior. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. O programa Amazonas Saúde Itinerante da Secretaria de Estado de Saúde vai realizar 600 consultas oftalmológicas nos municípios de Itapiranga e Silves. Os atendimentos serão realizados a partir desta quarta-feira e seguem até o sábado, dia 23 de setembro. De acordo com a coordenadora do programa, Carmelita Alves, após as consultas, a Secretaria de Estado de Saúde vai providenciar gratuitamente os óculos para os pacientes que tiverem a sua indicação médica. O primeiro município a ser atendido será Itapiranga. Lá serão realizadas 300 consultas entre hoje, quarta-feira e quinta-feira. Em seguida será a vez de Silves, com mais de 300 atendimentos na sexta e no sábado. Os pacientes serão atendidos com base em lista de espera elaboradas pelos próprios municípios por meio de suas secretarias. O programa também já realizou consultas este mês nos municípios de Itacoatiara, onde foram atendidas 400 pessoas, e São Sebastião do Atuã, onde foram atendidas 300 pessoas. Este ano, o programa já realizou 19 ações em vários municípios, onde foram realizadas quase 4.000 consultas e a confecção de 1.500 óculos distribuídos. Essas outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro, para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Temos informações agora de Manacapuru com José Alberto Zegdeg.
Muito bem, Paulo Guerra. A Escola Estadual Castelo Branco, situada aí no bairro de São Francisco, está completando mais um ano de existência. São 47 anos desde sua fundação, quando ainda era apenas um grupo escolar, e está contribuindo aí com a educação do município. E para comemorar mais um aniversário, a gestora da escola, a professora Júlia Thelma Queiroz, juntamente com todo o corpo docente, discente e colaboradores, prepararam uma programação especial para o dia de hoje. A começar com a caminhada da fanfarra imperial, atividades esportivas, certificação de honra ao mérito aos que contribuíram com a escola durante os 47 anos e, finalmente, os parabéns. O início da programação está previsto para logo mais, a partir das 8 horas. Segundo a gestora, a preocupação da escola é fazer com que o educando participe de seu grupo ativo e efetivamente, apropriando-se de valores, crenças, conhecimentos acadêmicos, tanto para si como para os outros, tornando-se uma pessoa consciente e responsável pela transformação da realidade em que vive. O Estado finalizou dizendo que a Escola Castelo Branco, príncipes e princesas, buscam conhecimentos através de práticas lúdicas, o que leva o aluno a ter prazer e estar no âmbito escolar. Bem, Paulo, essa escola está localizada no bairro de São Francisco e é hoje uma grande referência na educação do município. Todos estão convidados. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Dreg. 6h09 em Manaus. Alguns postos de combustíveis de Manaus registram falta de etanol. O Sindicato Estadual do Comércio Varejista de Combustíveis Derivados de Petróleo do Estado do Amazonas, Sindicombustíveis AM, diz que a situação ocorre em decorrência da dificuldade de navegação no Rio Madeira. Uma noite de muito conhecimento, informação e interatividade poderão ser conferidos por fãs e participantes do evento com o consultor de carreiras Max Geringer, que acontece hoje no Manaus Plaza Centro de Convenções. O público que comparecer vai ter acesso à tecnologia QR Code, modelo que será utilizado para uma pesquisa de satisfação entre os participantes, além de ter a facilidade de conferir tudo sobre a programação da palestra. Quem participar vai concorrer a sorteios de brindes. No mesmo evento, 12 profissionais estarão ministrando as palestras Case de Sucesso com o gestor de empresa e consultor empresarial Ulisses Tapajós e oratória emocional com o psicólogo e jornalista Elias Matos. Para garantir uma travessia segura aos pedestres, a Prefeitura de Manaus realiza mais uma vez a manutenção dos gradis instalados próximos às passarelas em vias de intenso fluxo de veículos. A manutenção dos gradis instalados na Avenida Djalma Batista acontece a partir da saída do viaduto até a entrada do Plaza Shopping. Isso reclamado pelo Jornal da Manhã já há algum tempo. Dos 150 metros de proteção que havia no meio-fio, 50 metros precisam ser substituídos por novas telas de gradis, a fim de evitar que os pedestres arrisquem suas vidas atravessando fora da faixa e da passarela. Outra área que está inclusa na programação para receber reparos é a estrutura de proteção da Avenida das Vagas. A previsão é de que 40 metros de gradil sejam restaurados no meio-fio até o fim do ano. A Secretaria Municipal de Saúde deve divulgar o resultado preliminar do processo seletivo simplificado até o dia 10 de outubro. Ao todo, mais de 6.000 pessoas efetivaram a inscrição para os cargos de médico veterinário, enfermeiro e técnico de enfermagem. 6h11 em Manaus. O Ministério Público Federal do Amazonas, em conjunto com a Defensoria Pública da União e o Ministério Público do Estado do Amazonas, expediu recomendação à Secretaria Municipal de Saúde Sensa e à Secretaria de Estado de Saúde Suzan para garantir direito dos usuários. As instituições de saúde pública devem fornecer a todo paciente, especialmente as mulheres gestantes ou em período pós-parto, a cópia integral do prontuário de atendimento médico, bastando para tanto sua expressa solicitação. Os prontuários de atendimento devem estar em conformidade com as normas do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina do Amazonas e das unidades hospitalares. As secretarias não devem impedir o acesso a tal informação quando realizado por representantes, desde que apresentem documento contendo autorização específica da parte, dispensando-se dos entes públicos signatários a apresentação de documento autenticado. A recomendação prevê ainda que cada Secretaria de Saúde apresente, no prazo de 30 dias, relatório atualizado da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, contendo detalhamento sobre o funcionamento, a atuação e os procedimentos de arquivamento dos prontuários. O Tribunal de Contas do Estado reprovou na manhã de ontem, durante a 32ª sessão ordinária, contas referentes ao exercício de 2011 da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias e determinou
que os responsáveis à época, Luiz Gonzaga Júnior e Cláudio Souza, diretor-presidente e ordenador de despesas, respectivamente, devolvam aos cofres públicos R$431 mil entre multas, glosas e alcances. Entre as irregularidades identificadas estão impropriedades na gestão financeira e contábil do órgão, como valores bancários não contabilizados e pagamentos maiores do que o devido em contratos estabelecidos entre a superintendência e empresas privadas, além de irregularidades em despesas com adiamento de pagamentos de pessoa. Depois de adiantar na semana passada a segunda parcela do 13º salário dos servidores, o governo do estado libera hoje metade do abono salarial que concedeu aos professores referentes às sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. A injeção de R$214 milhões na economia local, 96 milhões do 13º e 118 milhões da primeira parcela do Fundeb, trouxe otimismo ao comércio e demais setores da economia, que já projeta o melhor dias das crianças em 3 anos, desde que a crise econômica se instalou no Brasil em 2015. De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, um levantamento que levou em conta apenas a parcela de 30% do 13º salário projetou um crescimento entre 1,5% a 2% no comércio por ocasião do Dia das Crianças. O crescimento estimado é de R$42 milhões no período comparado ao ano anterior. É um aumento significativo, tendo em vista que só vínhamos tendo resultados negativos, e nós acreditamos muito que, por causa dessa situação, vamos ter números positivos, reforçou ele. O governador Davi Almeida anunciou ontem que encontrou o estado com déficit de 634 milhões e vai deixar seu mandato com déficit de menos 50 milhões. Fizemos o dever de casa. Fizemos cortes e pactuamos contratos no valor de 315 milhões na economia. Criamos o CIRA, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, onde conseguimos recuperar 300 milhões de empresas que sonegavam impostos, destravamos obras e fizemos a economia voltar a crescer no estado, disse o governador. O anúncio foi feito durante a visita do governador ao município de Manaquiri, onde esteve acompanhando obras de pavimentação nos ramais do bairro Alto do Limão e do ramal do Andiroba. Ao todo, as obras percorrem 17 quilômetros que serão pavimentados naquele município. A atleta britânica Emma Kelt, de 43 anos, foi morta com 2 tiros de espingarda e depois jogada no meio do rio, nas proximidades da comunidade Lauro Sodré, no município de Coari. A informação foi divulgada na tarde de ontem pelo delegado-geral adjunto Ivo Martins, que participou das oitivas com os criminosos confessos. De acordo com ele, 7 pessoas participaram do crime, sendo 2 adolescentes de 17 anos, ambos já apreendidos. Entre os outros 5 maiores de idade, um deles já preso, que participaram do crime, estão 3 irmãos. Segundo Ivo Martins, todos os depoimentos dos criminosos já capturados indicam que ela foi morta por volta das 19 horas da última quarta-feira, dia 13. Eles relataram em depoimento que estavam em uma carona e foram para a comunidade para praticar crimes ocasionais. O delegado afirmou que o grupo viu a barraca montada pela britânica na Ilha do Bueiro e então efetuaram a abordagem. Um deles, identificado pela alcunha de Baia, sacou uma espingarda calibre 20 e fez 2 disparos que atingiram Emma. Eles então pegaram todos os bens dela, celulares, tablet e até um drone. O caiaque que Emma usava para cruzar toda a extensão do rio Amazonas foi todo furado usando uma faca de propriedade da inglesa. Eles encharcaram o caiaque para que ele afundasse, mas ele é feito com material que não afunda. Mas eles levaram tudo que podiam, disse o delegado. Após levarem tudo da turista, eles colocaram o corpo na canoa e a jogaram no fundo do rio. A canoa usada no crime já foi apreendida e, segundo o delegado, será trazida para a perícia em Manaus em busca de material genético da atleta. Ivo Martins afirmou ainda que as investigações estão apenas começando, mas que o receptador que ficou com os produtos roubados da britânica já foi identificado. Ele mora em Coari e não participou do crime, conforme o delegado. Os outros 4 suspeitos de participação no crime seguem sendo procurados pela polícia. O corpo ainda não foi localizado. Polícia. O menor Pedro Santiago Costa Ribeiro, de 14 anos de idade, está desaparecido de sua casa já há alguns dias, deixando seus familiares aflitos. A mãe do adolescente de 14 anos, Ana Lúcia, está pedindo a quem souber do paradeiro de Pedro Santiago Costa Ribeiro informar para estes telefones: 3656-4889, repetindo, 3656-4889 ou 981-48-3418. 981-48-3418.
O nome do garoto é Pedro Santiago Costa Ribeiro, que está desaparecido. Ele tem 14 anos de idade. 6h22 em Manaus. Alberto Peregrini, o que aconteceu na noite madrugada? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos às notícias da noite madrugada, as ocorrências das últimas horas na cidade. Pronto-socorro 28 de agosto, um plantão considerado até tranquilo para uma noite madrugada de segunda para terça, de terça para quarta-feira. Paulo Guerra, a movimentação foi assim: um homem deu entrada vítima de agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo e uma outra pessoa deu entrada vítima de atropelamento. No pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo. Ele levou os golpes de pau no bairro Zumbi dos Palmares. Era por volta de 22h20 quando esse homem apanhou, e apanhou muito na área do bairro Zumbi dos Palmares. Queda de moto. Um homem deu entrada por volta de 19h20. Ele caiu de sua máquina na estrada do Japim. Ele vinha em alta velocidade e acabou perdendo o controle da máquina. Deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, mas felizmente não teve muitos ferimentos graves. Ele teve apenas luxações no braço e raladuras profundas em todas as partes do corpo. Pronto-socorro Platão Araújo. Uma mulher deu entrada vítima de violência doméstica. As primeiras informações dão conta de que o companheiro dela estava sofrendo pelo maldito do ciúme. Ele estava enciumado, achando que sua esposa estava o passando para trás. Revoltado, dominado pelo maldito do ciúme e pela covardia, ele agrediu a sua própria amada. No bairro do Mutirão, um homem desconfiado. O homem estava completamente desconfiado de que sua esposa estava o passando para trás. As informações dão conta de que se trata de um homem feio que se meteu com mulher bonita. Daí não dá outra coisa, ele vai sofrer de ciúme para o resto da vida. Fato acontecido no bairro do Mutirão. Ele acabou ameaçando a sogra, a esposa e o cunhado. Mas quando chegou com o cunhado, meu amigo, daí ele se deu mal e levou uma verdadeira pisa do próprio cunhado após ameaçar toda a família porque estava enciumado. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Aconteceu na Avenida Camapuã por volta de 19h30. Era a noite de ontem. O desentendimento deu-se por causa de uma discussão de trânsito. Os motoristas resolveram parar e foram para a briga. Resultado: um saiu gravemente ferido. Uma pessoa também deu entrada vítima de facadas na área ali da rodoviária, do terminal rodoviário, ali no bairro de Flores. O vendedor de salada, um nigeriano, estava tranquilamente trabalhando, vendendo sua salada, quando de repente apareceu um flanelinha. O preço da salada é R$3. E o flanelinha só queria pagar 2. Daí começou a discussão, o flanelinha, abusado como sempre, foi para cima do nigeriano, houve empurrão para lá, empurrão para cá, quando de repente, covardemente, o flanelinha deu-lhe uma facada no nigeriano que ficou gravemente ferido. Daí chegaram os populares que pegaram esse flanelinha e o agrediram a murros, chutes, socos e pontapés. Todo mundo que passava pelo local achava por bem tirar uma lasquinha desse flanelinha abusado lá do terminal rodoviário. Ele apanhou, pegou uma pisa e o nigeriano que estava trabalhando, vendendo a salada, foi encaminhado também a um pronto-socorro, a uma unidade de saúde. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria de Segurança nas ruas da cidade. O secretário, doutor Carlos Alberto, dando continuidade ao trabalho do doutor Sérgio Fontes. A polícia na rua, a polícia militar através da ROCAM recupera moto roubado e detém receptador na zona norte da cidade. A polícia militar através da 25ª SICOM apreende menor
com entorpecente na zona leste da cidade. Mais uma da Polícia Militar, dessa vez da Força Tática. Eles detiveram um foragido de justiça no bairro da Cidade Nova, dentre muitas outras ocorrências que aconteceram ontem à noite num grande trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, encontro macabro aconteceu no Distrito Industrial, quando na estrada do Marapatá um homem foi encontrado, só o cadáver já estava com vários tiros espalhados pelo corpo. Era por volta de 22 horas quando esse corpo foi encontrado, repito, no Distrito Industrial, na rua Marapatá. O Jornal da Manhã informara ontem em absoluta primeira mão, quando duas irmãs foram alvejadas a tiros lá no bairro de Petrópolis, no Beco Raquel. Naquela ocasião, a Aline Costa da Silva, de 19 anos, morreu na hora. A irmã dela, Cristiane Costa da Silva, foi atingida com 2 tiros e estava internada no pronto-socorro João Lúcio. Ela continua internada. O detalhe dessa notícia, Paulo Guerra, é que ficou ferida. A Cristiane, que continua internada, estava grávida de 5 meses, estava grávida de uma menina. Uma das balas, um dos tiros que atingiram a Cristiane, pegou em cheio no peito da criança e que ela estava gerando. Uma garota de 5 meses, um feto ainda de 5 meses. O corpo está no Instituto Médico Legal. Tratava-se de uma menina, uma menina que seria grande, que já estava com 500 gramas. Realmente muito lamentável essa criança que morreu ainda no ventre da mãe nessa ocorrência de ontem no bairro de Petrópolis. Encontro macabro no bairro Monte das Oliveiras. Populares encontraram na rua Cupiúba um corpo crivado de balas. Até o presente momento não se sabe de quem se trata, quem foi o morto, quem é o morto, e não se sabe também quem é o assassino. Um crime ainda rodeado de mistérios. O Departamento de Perícia Técnica e Científica, ao comando do Dr. Jefferson Mendes, esteve no local. O Departamento de Perícia Técnica e Científica do Amazonas é um orgulho nosso, é um dos melhores do país. E teve aí ontem um grande trabalho, mais uma vez, em todos os crimes. O Departamento de Perícia Técnica e Científica se faz presente e ajuda e muito a elucidar os crimes. Falando em crime, assassinato, morte na Alameda Cosme Ferreira foi a noite de ontem e tudo aconteceu assim. Era por volta de 22 horas. A maioria das pessoas ainda comentavam o término da novela. O capítulo tinha terminado há pouco, quando um homem estava atravessando a Alameda Cosme Ferreira, quando foi surpreendido por pistoleiros que estavam em um carro de placa ainda não identificadas. As informações dão conta de que um dos pistoleiros desceu do carro e atirou várias vezes contra a vítima. E outro detalhe, Paulo, é que a distância não era tão pequena assim, mas o pistoleiro era bom de bala, era bom de gatilho e atirou várias vezes, matando na hora o homem que foi atingido com dois balaços na cabeça. As informações dão conta de que o homem, após ser ferido a bala, após receber os tiros, ainda agonizou por alguns momentos e não resistiu aos ferimentos e morreu. Como é que escapa? Como é que escapa com 2 balas no pensamento, 2 balaços na cabeça?
O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. E um deles, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Trata-se de uma agressão, de um crime passional, uma agressão física, uma agressão doméstica. O homem estava no celular, estava passando o WhatsApp para uma outra pessoa. A mulher dele viu, conseguiu ler parte dessa mensagem de WhatsApp, foi até a cozinha, pegou uma garrafa de Coca-Cola de 1 litro e sentou-lhe no meio da cabeça do próprio amado. Ele deu entrada no pronto-socorro e passou também por exames de corpo de delito. Você que gosta de passar mensagens de WhatsApp para uma outra pessoa na frente de sua esposa, todo cuidado é pouco. Uma mulher enciumada, uma mulher passada para trás, é capaz de tudo. Paulo Guerra. Os números das loterias. A dupla cena, o concurso 1695, acumulou nas duas faixas. No primeiro sorteio, dezenas sorteadas 17, 30, 38, 39, 41 e 49. No segundo sorteio, 02, 10, 26, 36, 38 e 45. Aqui no concurso 4.485 também acumulou. A quadra saiu para 75 apostas, cada uma leva R$5.979,54. As dezenas sorteadas foram 09, 16, 42, 51 e 73, repetindo. 09, 16, 42, 51 e 73. A Mega Sena no concurso 1969 também acumulou. As dezenas sorteadas foram 08, 20, 30, 32, 48 e 59. A estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia 21 é de R$30 milhões. Aqui saiu para 20 apostas, cada uma leva R$73.292,36. A quarta teve 1.999 ganhadores com premiação individual de R$1.047 mais 55 centavos. Repetindo os números da Mega Sena: 08, 20, 30, 32, 48 e 59. Lotomania, concurso 1798, não houve acertador, 19 acertos, 6 apostas, cada uma recebe R$38.541,41. 18 acertos foram 122 apostas ganhadoras com premiação de R$1.692,39. Dezenas sorteadas: 02, 06, 14, 16, 19, 29, 34, 35, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 74, 76, 84, 95, 98 e 00. E finalmente vamos a Time Mania, concurso 1084. O time do coração foi o Bahia. Prêmio continua acumulado: 6 acertos, 4 apostas, R$35.887,72 para cada uma. As dezenas sorteadas foram 10, 14, 16, 30, 48, 67 e 69. 10, 14, 16, 30, 48 67 e 69. 6 horas e 40 minutos. Esportes. Placar dos jogos de ontem, Copa Sul-Americana. Júnior Barranquilla 3, Cerro Porteño 1. Estudiantes 0, Nacional 1. Campeonato Brasileiro Série B. América Mineiro 1, Vila Nova 0. Guarani 0, Paraná Clube 4. No futebol internacional, destaque para a goleada do Barcelona 6-1 sobre o Eibar. Os jogos desta quarta-feira, Copa Sul-Americana. 19h15, Flamengo e Chapecoense. No mesmo horário, Ponte Preta e Esporte Clube Recife. Mais tarde, às 21h45, vão se enfrentar Racing e Corinthians. Pela Taça Libertadores da América, às 21h45, jogam Santos e Barcelona de Guayaquil. E às 21h45, Grêmio e Botafogo. Últimas notícias. Encontro bilateral com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em meio à 72ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O presidente Michel Temer apresentou ontem ao colega israelense
o programa de parcerias de investimento que prevê uma série de projetos de concessões e privatizações. No encontro, Temer manifestou o interesse do governo de que empresários israelenses participem dos leilões de empresas públicas brasileiras. Além de Netanyahu, Temer também se encontrou com os presidentes do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e do Estado da Palestina, Mahmoud Abbas, e com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. O secretário-geral das Nações Unidas elogiou o fato do Brasil não ter conflitos na ONU e disse que o diálogo brasileiro ajuda a diplomacia internacional. No encontro bilateral com o presidente do Estado da Palestina, Temer também convidou Abbas para visitar o Brasil. O juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, aceitou denúncia nesta terça-feira contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva na Operação Zelote. Com a decisão, o petista se tornou réu pela 7ª vez em ações penais. A denúncia do Ministério Público Federal no Distrito Federal afirma que Lula editou uma medida provisória para favorecer a empresa do setor automotivo em troca de recebimento de propina. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram hoje para decidir se suspendem o envio à Câmara dos Deputados da nova denúncia contra Michel Temer. A acusação foi apresentada na semana passada por Rodrigo Janot antes de deixar a presença da PGR e aponta o presidente como líder de organização criminosa formada por político do PMDB da Câmara. Temer também é acusado de obstrução de justiça nas investigações da Operação Lava Jato. Uma perícia da Polícia Federal comprovou o depósito do exterior para o grupo político do presidente Michel Temer. A propina havia sido combinada em reunião com Temer e PMDBistas, segundo a delação de um ex-executivo da empreiteira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, rejeitou nesta terça-feira o pedido da defesa do presidente Michel Temer para devolver à Procuradoria-Geral da República a nova denúncia contra Temer. A Câmara dos Deputados rejeitou nesta terça-feira a proposta que transformava o atual sistema eleitoral no distritão em 2018 e no distrital misto em 2022. A mudança valeria para a escolha de deputados e vereadores. Depois de muitas idas e vindas, o plenário da Câmara rejeitou por 205 votos a favor, 238 contra e uma abstenção. Por se tratar de uma emenda à Constituição, o texto precisava do voto favorável de 308 dos 513 deputados. Diante do resultado, os deputados devem abandonar a votação dos demais itens dessa proposta, que incluía também a criação de um fundo público para financiamento de campanha. A votação desta terça-feira encerra uma discussão de meses. Sem consenso, líderes da casa tentaram por diversas vezes aprovar a PEC, mas não conseguiram chegar a um terço de acordo. Partidos como PMDB, PP e PSB eram a favor da mudança do sistema eleitoral, mas resistiam em apoiar a criação do fundo. PT, PCdoB e PDT apoiavam o fundo, mas não aceitavam o distritão. Os partidos ainda buscam concluir a votação de outra proposta da reforma política que cria uma cláusula de barreira ou cláusula de desempenho para os partidos terem acesso a recursos do fundo partidário conforme o número de parlamentares eleitos. Essa proposta também põe fim às coligações. O texto base foi aprovado no último dia 5 de setembro em primeiro turno, mas os deputados ainda precisam analisar destaques com sugestões de alterações. Passada essa fase, a Câmara terá de votar a proposta em segundo turno e, se aprovado, o projeto seguirá para o Senado. O mundo agora. Nicolás Maduro diz que Trump é o novo Hitler da política internacional. O presidente venezuelano reagiu ao discurso de Trump na ONU, no qual foi acusado de impor regime autoritário. Em evento, Maduro mandou o americano engolir palavras de ódio e guerra e disse que a Venezuela não é um edifício de Nova York. Trump também ameaçou em seu discurso aniquilar a Coreia do Norte. Terremotos e furacões assustam o mundo. Um terremoto de magnitude 6,1 graus atingiu o sul da Nova Zelândia já na manhã de hoje, no horário local. O tremor foi registrado a uma profundidade de 10 quilômetros, 256 quilômetros a oeste da ilha de Auckland, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não foi emitido alerta de tsunami imediatamente após o abalo. No Caribe, o furacão Maria avança com ventos de 280 quilômetros com força máxima e causa destruição. A tormenta provocou ao menos uma morte e deixou 2 desaparecidos na ilha de Guadalupe, onde quase metade das casas está sem eletricidade. Em Porto Rico, centenas de pessoas foram retiradas de suas casas. O olho do furacão Maria, que mantém a máxima intensidade na escala Saffir-Simpson, está sobre a ilha de Vieques, a 10 quilômetros de Porto Rico, de acordo com o último boletim divulgado pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Terremoto de magnitude 7,1 deixa mortos no México. Mais de 224 pessoas morreram
Dezenas de prédios, cerca de 50, caíram na cidade do México. Houve incêndios e pessoas presas nos escombros. Foram encontradas rachaduras nas pistas do aeroporto e o estádio Azteca também foi atingido. Os jogos de futebol estão suspensos no país. O presidente mexicano Henrique Peña Nieto estabeleceu como prioridade o resgate de pessoas soterradas e o atendimento aos feridos. 21 crianças morreram soterradas dentro de uma escola. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Deputados rejeitam o Distritão em 2018 por 238 votos. A Folha de São Paulo. Dodge mantém só 2 nomes de Janot na Lava Jato. O Estado de São Paulo. 7ª vez, Lula vira réu por venda de medida provisória de incentivos fiscais a montadoras. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Fachin rejeita pedido da defesa de Temer e mantém denúncia no STF. Valor econômico. Dólar fecha próximo da máxima do dia, mantém patamar de R$3,13. Estado de Minas. Deputado quer obrigar rádios a tocarem música gospel. Jornal do Comércio no Recife. Polícia prende 5º suspeito de atirar em jornalista em Caruaru. Fortaleza Diário do Nordeste. Detentos gravam vídeos dançando, cantando e assistindo TV no Ceará. 0 hora, Porto Alegre. Polícia Federal desarticula quadrilhas e apreende mais de 450 receptores pirata de TV via satélite em Porto Alegre. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, Jornal do Comércio. Cresce pressão no semiárido nordestino contra a Zona Franca de Manaus. A crítica. Assédio sexual e violência. Deputados aterrorizam casa de show. Retificando, delegados aterroriza casa de show. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Larissa Balheiro, José Alberto Zegdeg, J. e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.